Bom, gente, vamos corrigir aí a página 107. Na questão 27 está falando: Matilde vende sanduíches na cantina da escola e, devido ao aumento de custos, teve de reajustar os preços em 4%. Qual será o novo preço de um sanduíche que antes do aumento custava R$ 3,50? Então, o que a gente vai pensar, gente? A gente vai calcular primeiro quanto vai ser os 4% desses R$ 3,50. Lembrando que esses R$ 3,50, eles valem quem? Os 100%, que era o preço anterior do sanduíche. Ela não vai reajustar em 4%, então, na verdade, ela vai aumentar 4%. Então, esse preço do sanduíche vai passar a ser 104%, tá bom? Que vai ser os 100% mais os 4%. Então, ó, calculando os 4%, a gente precisa lembrar que 4% é o mesmo que 4 sobre 100, 4 por 100. E como é que a gente calcula isso? Vai ser 4% de R$ 3,50, que era o meu 100%. 4% desse 100% vai ser como? 4 sobre 100 vezes 3,50. E aí a gente ficou com uma multiplicação de frações que vocês já sabem como é que a gente faz. Vai ser 4 vezes 3,50, que vai dar 14, dividido por 100. Lembrando que aqui embaixo do 3,50 a gente tem um denominador 1, que a gente não precisa escrever. Então, isso daqui vai dar 0,14. Esses 0,14 correspondem justamente aos 4%, ou seja, é o valor que ela vai aumentar do valor original. Então, a gente vai pegar os 100%, que são os 3,50, vai aumentar com esses 4% que a gente acabou de calcular e vai achar que o novo valor do sanduíche vai ser 3,64. Na questão 28 está falando: uma farinha com mistura de cereais tem 65% de trigo e 25% de milho. Na letra A, pergunta: você acha que essa mistura conterá apenas trigo e milho? Por quê? Não, porque é o seguinte, gente, se a gente calcular 65 mais 25, a gente vai encontrar quanto? 90%. Se fosse tudo só de trigo e de milho, essa soma aqui deveria dar quanto? 100%. Se não deu 100%, quer dizer que a gente tem 10% de alguma outra coisa, ok? B. Qual é a massa de milho em 800 gramas dessa mistura? Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que nessa mistura, 25% corresponde a milho. Então, a gente vai calcular 25% de 800, que é o total da mistura. Fazendo isso, a gente vai encontrar que são 200 gramas de milho. Na questão 29, está falando: num treino, uma jogadora de futebol bateu 32 pênaltis. Se 8 desses pênaltis foram desperdiçados, o aproveitamento dessa atleta foi de quantos por cento? Então, olha só, gente. Ela bateu 32 pênaltis e 8 ela desperdiçou. Mas ele quer saber a porcentagem de desperdiçados? Não, ele quer saber a porcentagem de aproveitamento. Então, o aproveitamento vai ser a quantidade de pênaltis que ela bateu menos os pênaltis que ela perdeu. Então, 24 pênaltis foram aproveitados. Só que ele quer saber a porcentagem disso. Então, a gente vai pegar e vai colocar a quantidade de aproveitados, que foram os 24, sobre a quantidade total de pênaltis, que foram 32. Simplificando em cima e embaixo por 8, a gente poderia ir simplificando de 2 em 2, tá, gente? Mas eu simplifiquei direto por 8 porque eu sei que tanto 24 quanto 32 são múltiplos de 8. Logo, eles vão ser divisíveis por 8. Isso aqui vai dar 3/4. A gente pode pensar no seguinte, gente. Lembra lá quando a gente faz aquela divisãozinha assim, ó? Vai ficar meio ruim aqui porque eu tô em cima da pedra, gente. Ó, 3/4, então, vai ser quanto? Vai ser 3 partes dessas pintadas. O todo corresponde a 100%. Se eu dividir 100% em 4 partes, eu vou descobrir que cada parte dessa aqui equivale a 25. Então, eu posso pegar, se eu usei 3 partes, ou seja, 3 partes foram aproveitadas, eu vou ter 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Então, o percentual de aproveitamento desses pênaltis foi de 75%. Isso daqui é só uma forma de pensar, tá, gente? Vocês poderiam também pegar o 3 e dividir por 4, daria um número decimal, daria 0,75, e aí vocês transformavam em fração e iam ficar com 75 sobre 100, tá bom? 30. Em uma disputa judicial, um senhor pleiteou 80 mil como indenização. Ele conseguiu receber 90% do valor pleiteado. O advogado que o defendeu cobrou, a título de honorários, 25% da quantia recebida. Qual a importância sobrou para o senhor que contratou o advogado? Então, olha só. Ele queria receber 80 mil, mas ele não recebeu esses 80 mil, ele só conseguiu receber quanto? 90%. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era descobrir quanto era 90% de 80
80 mil. E foi o que eu fiz aqui, ó. 90% de 80 mil vai ser 72 mil. Então, esse valor aqui foi o que o senhor recebeu inicialmente. Só que desses 72 mil aqui, ele teve que pagar 25% para o advogado. Então, a gente vai ter que calcular, a gente poderia calcular isso de duas formas. A gente poderia calcular quanto é 25% de 72 mil e depois a gente ia ter que diminuir, blá, blá, blá. Só que é mais fácil a gente pensar o seguinte, gente, esse valor aqui, os 72 mil, passou a corresponder ao quê? Os 100% que o senhor recebeu. E aí, se ele vai dar 25% para o advogado, vai sobrar quanto para ele? A gente vai fazer 100% menos 25%. E isso vai dar quanto? 75%. Então, bastava a gente calcular 75% dos 72 mil. Conseguiram entender? A gente tanto podia pensar calculando o valor do advogado ou indo direto para o valor que o senhor vai ficar. Porque aqui, ó, quando eu calculo os 75%, eu já estou retirando o valor que foi pago para o advogado. E aí, 75% de 72 mil vai dar 54 mil reais. Então, esse valor aqui foi o que sobrou para o senhor após ele pagar o advogado. Questão 31. Num lote de 1.000 peças, 65% são do tipo A e 35% do tipo B. Sabendo-se que 8% do tipo A e 4% do tipo B são defeituosas, quantas peças defeituosas deve haver no lote? Então, primeiro, a gente vai ter que saber quantas peças do tipo A tinha e quantas peças do tipo B tinham. A gente sabe que são 1.000 peças ao todo, contando com tipo A e tipo B. Só que 65% são do tipo A, ou seja, 650 peças, e 35% são do tipo B, ou seja, 350 peças. Após a gente fazer esse cálculo, a gente ia pensar aqui em quantas são defeituosas. Então, o tipo A, ele fala que 8% vieram com defeito. Então, a gente vai calcular 8% da quantidade de peças do tipo A. E a gente vai encontrar que são 52 peças defeituosas. Ele fala que 4% das do tipo B vieram com defeito. Então, a gente vai calcular 4% do total de peças do tipo B. E a gente vai encontrar que são 14 peças defeituosas. Mas a pergunta dele é quantas peças defeituosas tem ao todo, ou seja, quantas vieram defeituosas no lote. Então, a gente vai precisar somar as defeituosas de A com as defeituosas de B. E a gente vai encontrar que são 66 peças defeituosas. Na questão 32 tinha um gráfico de pizza, né? Mas eu não consegui copiar ele aqui nessa listinha, então eu só escrevi as porcentagens pra gente. Ele fala, veja a distribuição por nacionalidade de 80 participantes de um congresso internacional. Na letra A ele pergunta, qual foi a porcentagem de ingleses? Então, gente, a gente sabe que a soma de todas essas nacionalidades aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 100%. Só que se a gente somar brasileiros com italianos, com americanos e com alemães, a gente vai encontrar 80%. Então, para 100% vai faltar quanto? 20. Então, 20% é justamente a porcentagem de ingleses nesse congresso. B. Qual foi a nacionalidade mais representada? No gráfico de pizza, isso ficava ainda mais fácil de se ver, né? Porque vocês iam ver que o maior pedaço era para quem? Para os americanos, que correspondem a 30%. E C. Quantos italianos participaram do congresso? Então, o que a gente vai ter que fazer? Ver a porcentagem de italianos, que é 25%, ou seja, eu posso escrever 25 sobre 100, e multiplicar pela quantidade total de participantes, que era 80. E aí a gente ia encontrar que eram 20 italianos. Na questão 33, está falando, um comerciante pretendia obter R$100 pela venda de 500 laranjas. Ao receber as laranjas do seu fornecedor, constatou que 20% estavam imprestáveis para o consumo. Para conseguir a quantia prevista inicialmente, por quanto teve que vender cada laranja restante? Então, se 20% estavam imprestáveis, ou seja, estragadas, sobraram quantas para ele usar? 80%. Então, a gente vai calcular quanto é 80% de 500. E a gente vai encontrar que isso daqui é 400 laranjas. Então, ele tem 400 boas laranjas para vender. E aí, para a gente saber por quanto ele vai precisar vender para obter um lucro de R$100, a gente vai pegar os R$100 e vai distribuir por 400 laranjas. Como que a gente faz isso? Efetuando a divisão. Fazendo 100 dividido por 400, a gente vai encontrar 0,25. Ou seja, ele teve que vender cada laranja por 25 centavos. 34. Uma geladeira é oferecida por R$600
Esse preço sofre um desconto de 20% e depois um de 15%. Qual o novo preço da venda? Algum de vocês, eu acredito, que tenha somado 20 com 15, achou 35% e calculou 35% de 600. Mas se vocês fizeram isso, vocês vão ver que não vão encontrar R$ 408. E por que isso acontece, gente? Porque 20% inicialmente é dos 600. Então, a gente calculou 20% de 600 e encontrou 120. Esse 120 é o quê? É o valor do desconto. Então, a gente vai tirar do valor inicial. 600 menos 120 é 480. Esses 15% a gente não vai tirar de 600. A gente vai tirar do novo valor, que é quanto? 480. Por isso que é diferente. Eu não posso somar os descontos e tirar do valor inicial. Porque o primeiro desconto foi feito do valor inicial, mas o segundo foi feito do novo valor, já com o desconto. Então, a gente calculava aqui os 15% de 480 e encontrar 72. Tirava desse valor e encontrar 408. Então, o novo preço da venda é de R$ 408. E por último, a questão 35. Um vendedor disse inicialmente que dava 15% de desconto sobre uma mercadoria, mas no fim deu 10% de desconto sobre o primeiro desconto. Qual foi o desconto único equivalente que ele deu? Então aqui é o mesmo pensamento. Nero! A gente vai calcular os 15%. Nero, fica quieto. Aí aqui, ó, eu falei que o preço dessa mercadoria era R$100, porque fica mais fácil pra gente calcular se a gente souber o preço da mercadoria. Ele não falou quanto era.